Esse mapa, gente, olha lá. Temos ali seguindo a primeira cidade, Antioquia, Tarso, onde nasceu Paulo, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tríade. E vemos que todos esses caminhos foram trilhados por Paulo. E por onde ele foi passando, ele foi ensinando sobre o Evangelho de Jesus, o que seria o Evangelho de Jesus. Os conhecimentos que ele pegou com os apóstolos que o tinham anotado em pergaminhos, palavras do Mestre. E isso ele levou a todos esses lugares. Debateu com gregos, debateu com romanos, debateu com gentios, lutou, apanhou, levou pedrada, foi preso, foi acusado de estar incitando as pessoas das populações que eram, digamos assim, possessões do Império Romano, estavam sob o comando político do Império Romano, e sempre que podiam, essas pessoas tentavam incitar o povo contra Paulo, fazendo o quê? Expulsando ele das cidades, ou então acusando-o de estar proclamando deuses diferentes daquele que o Império Romano aprovava. E isso era motivo de pena de morte, de crucificação. Mas Paulo, como era cidadão romano, isso nunca chegou a ameaçá-lo, porque ele evocava a cidadania romana e ele não podia ser crucificado. Então, esses foram os caminhos por que Paulo percorreu. E hoje, depois do fiasco, né, que Paulo teve em Atenas, que nós vimos semana passada, onde ele tentou dialogar naquela cidade que foi o berço da filosofia, onde, na ocasião de Paulo, dominava a filosofia estoica e a filosofia dos sofistas. Isso tudo é um pequeno retrospecto que vimos semana passada. E hoje nós vamos começar a ver a história de Paulo em Corinto. Corinto, cidade da Grécia, que deu origem às comunicações de Paulo com as igrejas, né, com as sinagogas que ele deixou, que ele fundou, que ele abriu para os ensinamentos de Jesus. E ele se comunicava com essas igrejas através de cartas, epístolas. E aos coríntios ficaram 2 epístolas, né? Ele escrevia a cidade de Corinto. Os moradores de Corinto eram os coríntios. E a Norma vai começar a ler para a gente, né, Norma? E comentar também junto conosco. Vamos lá, Norma? Muito boa tarde, queridos irmãos. Então, esse trecho que hoje nós iremos iniciar, ele está em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 18, e ele vai relatar, então, o final da segunda viagem de Paulo, Silas e Timóteo, iniciada em Atos 15, que nós já passamos, né, e o início da terceira viagem. Esta parte da segunda viagem, datada de 50 e 52, é com base no mandato de Gálio, como procônsul na Acádia. Então, capítulo 18, vamos iniciar de Atos, né? 1. Depois dessas coisas, tirando-se de Atenas, foi para Corinto. E, encontrando certo judeu de nome Áquila, Pôntico, quanto à origem, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, por ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma,
aproximou-se deles. Por serem do mesmo ofício, permanecia e trabalhava com eles, pois eram fabricantes de tendas, quanto ao ofício. Dialogar... Oi, Só um minutinho, por favor. pois não. Aqui quem leu Paulo e Estevão, né? Emmanuel narra muito bem essa passagem de Paulo encontrando com Áquila e Príscila, onde ele ficou 3 anos no deserto, depois de ter tido a visão, né, de Jesus, perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se retira, né, da vida pública para meditar, para pensar, para refletir. E quando ele volta, aí ele volta com a corda toda. E aí ele faz todo esse roteiro e ele ensina, ministra os ensinamentos de Jesus por todas essas cidades. Fazer isso hoje em dia, né? E vocês vão ver que a Norma vai contar, porque ela já esteve lá em Éfeso, né? Andou viajando por lá. Imagina, Norma que passou por lá, vai poder dizer a distância entre uma cidade e outra, que hoje é feito de carro, hoje é feito de vans, provavelmente, né, Norma? Naquela época era feita em burricos, né? Então, olha o tamanho da dificuldade. Então, quem quiser detalhar essa parte, ainda não leu, leiam Paulo e Estevão. Vamos lá, Norminha? Vamos lá. Dialogava na sinagoga todo sábado, persuadindo tanto judeus como gregos. Assim que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo era absorvido pela palavra, testemunhando aos judeus ser Jesus o Cristo. Norma, Opondo... Paulo era um orador nato. Ele foi preparado para ser o presidente do Sinédrio. Ele conhecia a fundo toda a cultura hebraica, todo o Velho Testamento. E ele debatia como bom hebreu, como bom judeu que era. Eles gostam de debater, de conversar, de trocar ideias. Dessas trocas de ideias entre os estudiosos hebreus, surgiu a obra chamada Talmud, que ela é composta de quê? São comentários dos estudiosos hebreus sobre a Torá e sobre os livros que os judeus estudavam. Vamos lá? Vamos lá. Opondo-se eles e blasfemando, sacudindo as vestes, Paulo disse para eles: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu estou purificado. A partir de agora irei aos gentios. Tendo partido dali, entrou na casa de alguém de nome Tício Justo, adorador de Jesus, cuja casa era contígua à sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram mergulhados. O Senhor disse a Paulo à noite, através de uma visão: não temas, mas fala e não silencies, porque eu estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal, porque tenho um povo numeroso nesta cidade. Permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acáia, os judeus levantaram-se unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, dizendo: ele persuade os homens a adorarem Deus de maneira contrária à lei. Paulo estava prestes a abrir a boca quando disse Gálio para os judeus: se de fato
houvesse alguma injustiça ou crime maligno, ó judeus, com razão vos suportaria. Mas, se é discussão a respeito de palavra, de terminologia e da vossa lei, olhai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Após todos se apoderarem de Sóstenes, o chefe da sinagoga, batiam nele diante do tribunal, mas nada disso importava a Gaio. Vamos lá. Silas e Timóteo foram seguidores de Paulo, né? Viajaram com ele, estiveram sempre com ele. Aqui vemos uma passagem que ele fala: disse o justo, adorador de Deus, e Crespo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Então, muitos foram os judeus que transformaram o que eram sinagogas naquilo que era a casa do caminho, cópias da casa do caminho, igrejas com as quais Paulo se comunicava posteriormente através das cartas ou das epístolas. Também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram mergulhados. O que é ser mergulhado? Era ser batizado, como batizava João Batista. Só que João Batista batizava no Rio Jordão. E Paulo fazia o mesmo processo de batismo, né, daqueles que eram gentios e que passavam a crer em Cristo, em Jesus. E aqui a gente vê a mediunidade presente, né? O Senhor disse a Paulo à noite. Paulo ouviu, ou Paulo teve uma visão e viu um espírito falando com ele. Esse espírito era o Senhor Jesus. Ele primeiro encoraja, não temas, mas fala e não silencies. Então, quem se comunica com ele fala, continue falando de Jesus. Você tem essa missão de levar as notícias, os ensinamentos do Mestre, por onde você for. Não silencies, não te cales, aconteça o que acontecer. É isso que ele quer dizer aqui. Porque eu estou contigo. E ninguém te atacará para te fazer mal, porque eu tenho um povo numeroso nessa cidade. Alguns dizem que era o próprio Mestre. Alguns falam que Jesus designou a Estevão, que foi apedrejado, né, acusado por Paulo. Posteriormente, também está no livro Paulo e Estevão, quem não leu, leia, né? Todo um imbróglio que tem entre Estevão e Paulo, né? E que envolve a irmã de Estevão. Olha aí, parece até novela, gente. Então, é para vocês ficarem curiosos mesmo e lerem Paulo e Estevão. E que Estevão, mesmo depois de apedrejado, acusado por Paulo, ele teria sido solicitado pelo próprio Senhor Jesus para que servisse como guia espiritual de Paulo. São duas vertentes, né? Não existem provas, a gente analisa e vê, percebe aquilo que seja mais que nos pareça ser mais próximo da realidade. Permaneceu ali 1 ano e meio. Então, Paulo ficou em Corinto muito tempo. É uma das igrejas, entre aspas, mais firmes e mais fortes que ele conseguiu fazer. Fincou raízes na cidade de Corinto.
eles levantaram unânimes contra Paulo, né, em Acaia, os judeus que já estavam sabendo que Paulo estava conseguindo persuadir várias pessoas de que Jesus realmente era o Cristo, o Messias prometido, e eles levantaram-se para quê? Para acusar Paulo. Era a única coisa que eles podiam fazer, tentar colocar Paulo contra o Império Romano. E foi o que eles tentaram, levando ele para quem? Para Gálio, que era o procônsul, era o poder político, era o poder do Império Romano presente naquela região. Ele ouviu, assim como Herodes ouviu, como os representantes do Império Romano na época de Jesus ouviram as acusações contra Jesus, chegaram à conclusão que aquilo ali era bate-boca de judeus, bate-bocas religiosos. Um tem razão, outro não tem razão. E isso aos romanos de nada interessava. E ele chegou a essa conclusão, como isso nada importava, né, ele dispensa todos eles, e como quem diz, acabou a história. Agora, né, vocês que se resolvam, vocês que se entendam. Vamos seguir, não? Vamos. Olha, aqui, antes, a gente tem duas Antioquias, né? A primeira que a gente vê no mapa, que é da Síria, e a segunda, que é da região chamada Pisídia, na ocasião. Esse segmento aqui vai falar de Antioquia ou Antioquia da Síria. Sim. Okay? Tá ok. Então, Paulo, depois de permanecer ainda consideráveis dias entre os irmãos, apartou-se deles e navegou para a Síria. Priscila e Áquila, com ele, tendo raspado a cabeça em Cencreia, pois tinha feito um voto. Chegaram em Éfeso e Paulo os deixou ali. Porém, dirigindo-se à sinagoga, ele mesmo dialogou com os judeus. E ao lhe pedirem para permanecer por mais tempo, não anuiu, mas, apartando-se, disse: querendo Deus, retornarei novamente a vós. E fez-se ao mar de Éfeso. Aportando em Cesareia, depois de subir e saudar a igreja, desceu para Antioquia. Passando algum tempo, partiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, tornando resolutos todos os discípulos. Segue na minha. Paulo em Éfeso. Um certo judeu, de nome Apolo Alexandrino, quanto à origem, varão eloquente, sendo poderoso nas Escrituras, chegou a Éfeso. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava acuradamente a respeito de Jesus, conhecendo somente o mergulho de João. Ele começou a falar abertamente na sinagoga. Depois de ouvi-lo, Priscila e Áquila, tomando-o consigo, explicaram-lhe mais acuradamente o caminho. Querendo ele atravessar a Acaia, os irmãos, encorajando-o, escreveram para os discípulos o acolherem. Ao chegar, aconselhava muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, pois refutava veementemente os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras ser Jesus o Cristo. Tá? E aqui a gente começa, né,
passamos rápido porque tem poucos fatos assim importantes. É mais a narrativa da viagem, né? Mas aqui a gente vê que um certo judeu de nome Apolo, né? Poderoso nas Escrituras. O que é ser poderoso nas Escrituras? Ser conhecedor, na época, do que a gente conhece como Antigo Testamento. Ele era instruído no caminho. Ele era instruído pela casa do caminho. Ele sabia os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Ele ensinava sobre Jesus e também conhecia, como Paulo, né, o Velho Testamento. Falava e ensinava acuradamente a respeito de Jesus, conhecendo somente o mergulho de João, o batismo, né, que João realizava. E aí eles começaram a falar abertamente na sinagoga, explicaram sobre o que era a Igreja do Caminho, o que trazia de mensagem o Mestre Jesus. E aí ele continuou a sua viagem, pregando aos judeus, e a gente continua agora no capítulo 19, né? Eu vou ler, porque quem entende de Éfeso é a Norma. Por quê? Por que, Norma? Lá, né? Graças a Deus, tive essa felicidade de passar por lá. Então vamos lá. Aí você comenta o que você lembrar, o que você quiser da tua passagem por lá, enquanto a gente estiver na leitura. Capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo em Éfeso. E sucedeu que, estando Apolo em Corinto, Paulo desceu para Éfeso. Depois de ter atravessado as regiões mais altas, encontrando alguns discípulos, e disse para eles: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Eles, porém, disseram para ele: Ao contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Disse Paulo: Em que, pois, fostes mergulhados? Eles disseram: No mergulho de João. Disse Paulo: João realizou o mergulho do arrependimento, dizendo ao povo que crescem nele e naquele que vinha depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, foram mergulhados em nome de Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Eles então eram, ao todo, cerca de 12 varões. E entrando na sinagoga, falou abertamente por 3 meses, dialogando e persuadindo-os a respeito do reino de Deus. Porém, como alguns estavam endurecidos e não se persuadiam, falando mal do caminho diante da multidão, afastando-se deles, Paulo separou os discípulos, dialogando com eles, diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, a ponto de todos os habitantes da Ásia ouvirem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Então, Norma, Paulo ficou 2 anos em Éfeso. É verdade. A cidade de Éfeso, ela teve nesse período, né, o seu apogeu, e depois ela passou por várias invasões, né, das cidades gregas, de Atenas, de Esparta, e
E ela, por último, foi invadida pelos turcos otomanos. Hoje, ela situa-se na Turquia, né, a região. Então, é uma consequência dessa última invasão. Paulo ali pregou, e a cidade de Éfeso, ela tinha uma deusa, né, a deusa Artemisa. Quando eu estive viajando por essa região, me foi dito que, inclusive, o culto à Nossa Senhora, pelo cristianismo, iniciou-se nessa região da Grécia e depois também porque Nossa Senhora foi viver os seus últimos dias em Éfeso, não na cidade, mas na floresta, que fica numa região rural de Éfeso, entendeu? E aí me foi dito que, como lá na Grécia e na atual Turquia, o culto às deusas era muito aceito, né, pelos povos daquela região. A Igreja Católica, então, viu na imagem de Nossa Senhora uma forma do cristianismo se firmar naquela região. E lá, Paulo passou bastante tempo, como Paulo César já falou, mas existia no templo da deusa Artemis, que era a deusa daquela cidade de Éfeso, né? Era a deusa da caça, da vida selvagem e da castidade para os gregos antigos. Ela era filha de Zeus e Leto, e Apolo era seu irmão gêmeo, tá? Era a deusa patrona dos caçadores e tinha uma forte relação com as mulheres grávidas. Era muito popular na religiosidade grega, embora não fosse uma protagonista nos mitos gregos. Então, por que eu estou falando na Grécia? Porque, como eu disse anteriormente, Éfeso foi invadida por Atenas e por Esparta, né? E passou a ter como deusa da cidade Artemis. Nesse templo, eles vendiam, né, imagens. E Paulo pregava, né, para que isso não fosse feito, porque Paulo queria a concentração no Deus único, né? Então, com isso, Paulo foi, como Paulinho falou, apedrejado. Ele foi expulso, né, dali, da região. E nesses tempos também, Éfeso, então, fica na Ásia Menor, né? Anatólia, hoje Turquia, e nesse tempo também era muito difícil para os primeiros cristãos, muitos morriam, como a gente soube, né? E Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela foi para Éfeso para sair daquela ambiência que reinava, né? No seu local de origem. E João Evangelista foi com ela para essa cidade. Essa casa é onde Maria viveu os seus últimos anos, né? E Emmanuel até narra que, quando ela aí desencarnou, Jesus veio em espírito e veio buscar a mãe dele, né? E é incrível, gente, quando a gente entra no horto que leva até essa casa, as vibrações são tão intensas que eu não parava de chorar, desde que eu entrei no horto. Aí a gente passa por uma imagem de Maria, e ali as lágrimas começaram a cair, cair, cair. A casa é pequenininha, muito pequenininha, 2 cômodos, e tem uma cozinhazinha que as pessoas os cristãos, né, eles acreditam que as cinzas da cozinha de Maria curam.
Então, é atribuída cura a crianças que nasceram com defeitos e dificuldades e que aí conseguiram curar-se. Muita fé os cristãos têm. E também, próximo da casinha, tem a fonte onde Maria pegava água para os cuidados da casa, para a sua ingestão, né? Então, as pessoas que visitam esse espaço, elas sempre levam as garrafinhas cheias de água, porque as pessoas têm muita fé em tomar a água que elas consideram sagrada desse local onde Maria habitou, e, e é um local realmente de arrepiar. A princípio, não se tinha conhecimento da existência dessa casa de Maria, né? A gente sabe que havia uma grande dificuldade de comunicação outrora. O que se sabe hoje é que foi uma previsão, uma premonição de uma monja alemã, e a casa estava perdida lá no meio da floresta, porque Éfeso passou muito tempo abandonada, depois que passou por tantas dominações, e nesse tempo que Paulo esteve, Éfeso era a capital das cidadezinhas em volta, porque aquelas cidades elas tinham um governo autônomo, né? Mas Éfeso era a capital das cidades assim circunvizinhas ali. E depois de todas essas dominações que por lá passaram, a partir da invasão turco-otomana, Éfeso perdeu essa característica e ela ficou abandonada há muito tempo, ficou submersa, né, em areia, e só depois de muitos anos é que os arqueólogos começaram a descobrir as ruínas de Éfeso. Então, essa monja alemã, ela deu direitinho a localização e começaram a procurar e realmente encontraram a casa de Maria. Ela também previu onde estaria o túmulo de Maria. Mas até agora não foi encontrado o túmulo. O que se sabe é que tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos que habitam hoje a região, é interessante encontrar esse túmulo de Maria, porque os muçulmanos consideram que Jesus foi o penúltimo profeta e que Maria teve uma grande importância, né, por ter sido a mulher que gerou esse penúltimo profeta. Então, tanto cristãos quanto muçulmanos têm interesse que o túmulo de Maria seja descoberto, assim como a casinha foi. Então, é impressionante, meus irmãos, a energia que tem dentro dessa casa. Eu fiquei emocionadíssima, desde o horto até a visitação. João, ele foi para essa região, João Evangelista com Maria, né? E ele ficou com ela até a sua desencarnação. Em Éfeso tem uma igreja de João, né? Essa igreja, naturalmente, está em ruínas, e o imperador romano, ele construiu uma igreja em cima de onde João habitou, onde João tinha a igreja dele. E nesse local é que ele escreveu os evangelhos de João, que a gente chegou até nós. Então, é uma cidade maravilhosa. Quando a gente entra nela, ruas, o piso é de mármore, gente. É uma coisa assim. Aí é uma livraria,
numa livraria que existia em Éfeso. É a maior fachada nas ruínas de Éfeso, é essa livraria. Ela originalmente, né, tinha estátuas e tudo, mas sobrou muito pouco, porque foi tudo muito lapidado, roubado, né, pelos invasores, e depois que a cidade estava assim, em total abandono, né, ficou submersa, muita coisa se perdeu. Mas a cidade era muito bem estruturada, tinha filósofos, tinha artistas, tinha teatro, em que, no período de... Ai, olha só, que beleza! No período, no mês de agosto, onde eram comemoradas as festividades em homenagem a Deus Artemis, né? Essa cidade que, na época desse apogeu, ela tinha em torno de 250 mil habitantes, ela chegava a mil pessoas visitando-a nesse período dos festejos à deusa da abundância, né, que era Artemis. Então, vocês veem que não foi fácil para Paulo contestar contra isso, para transmitir que Jesus era o Consolador, né? Era o Messias que previsto no Antigo Testamento. Então, ele enfrentou muita dificuldade, porque esse povo amava essa deusa, né? E daí a gente vê que hoje, aí é o templo, né, da deusa Artemis, que não existe mais, tá? Ele não tem totalmente derrubado, não tem. Para vocês terem uma ideia, a maior fachada foi daquela livraria, o resto é tudo ruínas mesmo. E aí a gente vê a tamanha dificuldade, né, que o nosso querido Paulo de Tarso teve que enfrentar para fazer com que o ensinamento do nosso mestre chegasse até nós. E essa cidade é que acolheu a mãezinha de Jesus. Quer dizer, ela não ficou na cidade, ela ficou lá na floresta. Então, hoje é um horto, e há um relato controverso entre o que João, evangelista, fala de Maria, e Lucas, tá? Ao tempo que Lucas diz que Maria era otimista, João, que conviveu com ela há anos, né? Ele diz que Maria, aí ele relata isso, que ela foi para ali porque ela temia, ela não aguentava mais ver a violência que os cristãos sofriam em Jerusalém, o sangue que era derramado. Então, Maria foi para ali para refugiar-se disso, mas ela era muito caridosa, ela era muito caridosa, e é por isso que chegou até nós, né, essa história de Maria, mãe de todos nós, porque Emmanuel confirma isso também, e a gente só tem a agradecer a esses primeiros cristãos, né, que tanto se esforçaram e pagaram com a própria vida para que nós pudéssemos hoje estar auferindo da grandeza das verdades trazidas por Jesus. E aí, Paulinho, você quer acrescentar alguma coisa? Ô, Norma, aqui nessa passagem do capítulo 19, a gente percebe que Paulo realizou um segundo Pentecostes, né? Sim. Dia de Pentecostes, quando as línguas de fogo, né, desceram sobre os apóstolos e eles começaram a profetizar. É verdade. E aqui descreve muito parecido, né?
Primeiro, Muito. ele pergunta: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? E eles, não, nunca ouvimos falar. E aí Paulo vai, impõe as suas mãos, né? Uhum. Eles primeiro são mergulhados, são batizados, né? E aí ele impondo as mãos, eles começam a falar o quê? Em línguas Em línguas. e profetizarem. Para quem ainda não conhece, falar em línguas é falar línguas estranhas, por exemplo. Nós falamos português, de repente eu começo a falar aqui francês, alemão, chinês, inglês, línguas que eu sequer tive contato. É o fenômeno da xenoglossia, né, Paulinho, mediúnico. Exatamente. Então, a gente observa aqui que aonde foi muito necessário, né, como você falou, porque tinha toda uma cultura enraizada, né, os fenômenos acabavam falando mais alto, chamando a atenção, né, para depois as pessoas serem realmente evangelizadas. E Jesus usou muito isso, né, fazendo as curas que fez, fazendo todos os trabalhos que fez, para depois falar, dar o ensinamento moral, né? Exortar aquele irmão, aquela irmã, a que não pecasse mais e que para que então seguisse o seu roteiro, né? Bom, os 7 filhos de Selva fica para o próximo estudo, né? É verdade, Paulinho. E Foi mas muito. É incrível quando a gente lê esse texto, né, do capítulo 19, parece que a gente tá lendo o que foi escrito no Evangelho, né, sobre o Pentecoste de Jesus, né, que entrou com os 12 apóstolos e eles passaram a falar em línguas, né? Então, e a gente percebe também, né, Paulo, que os fenômenos físicos também foram muito presentes no início da doutrina espírita, exatamente por esse motivo, para que as pessoas pudessem crer, porque a maioria de nós é São Tomé, né? A gente quer ver para crer. Então, assim como Jesus fez os pseudos milagres, e Paulo seguiu, e outros, né? Pedro também, as pessoas falam que se passasse pela sombra de Pedro se curavam, então era necessário para que os santomés do cotidiano pudessem crer. E foi a mesma fenomenologia que, quando veio o Consolador prometido por Jesus, era o período que mais houve mediunidade, de efeitos físicos, para que as pessoas pudessem ver, para crer. Então, é tudo muito bonito, né, Paulo? é isso. A gente tem aqui conosco um grande mestre que tem um carinho todo especial por Maria, que é o Hernandes. Eu acho que ele gostaria de falar alguma coisa, né, Hernandes? Boa tarde a todos. Primeira coisa a falar aqui é agradecer a dona Norma pelo excelente passeio que ela nos conduziu mentalmente a Éfeso, que a gente lê, pronuncia, mas não tem uma ideia. Ela nos levou lá em Consciência, a Éfeso. Já conheço. A visão que ela nos deu foi muito foi completa. Detalhes que muitos de nós, mesmo lendo, talvez não conseguíssemos entender. Então, de minha parte, obrigado. Acho que em nome de todos. Com relação a Maria, a Mãe Maria, realmente esse pedaço aí da vida dela praticamente foi o final. Mas todo momento que a gente se refere à Mãe Maria,
ela nos traz a lembrança da mãe universal, da mãe do mundo, e realmente também foi aí, Dona Norma trouxe esse detalhezinho, e eu não sei de que maneira é, mas que ela consegue chegar a cada um de nós com fé, mesmo sem muita fé, como ela já se apresentou a muitas pessoas, na Iugoslávia, em Lourdes, etc., de maneira que é um privilégio para a gente no cristianismo. Não, no cristianismo não, que lá, quando ela chegou, se apresentou essa pessoa na Iugoslávia, mas eu não sou cristã. A mulher disse para ela, eu já vi numa biografia, mas eu também não sou. Chegou a você, que não me lembro da explicação que deu, mas ela escolhe alguém, não sei como é que isso funciona, para ela se apresentar. Uma coisa para acrescentar aqui também, que uns anos atrás, lá numa excursão pela Aliança da Fraternidade, um expositor chamado Luiz Gonzaga, ele é muito conhecido ali na Aliança da Fraternidade, ele disse a um grupo que estava, à época, acompanhando lá, e vou transmitir isso agora para esse grupo que aqui está no comando de Paulo César. Muitos de nós, eu estou indicando vocês todos aí, fomos seguidores de Saulo, mas não de Paulo. Então, para estar um trabalho desse, com essa perspicácia, pertinácia, sei lá o quê, há série de indicativos de que esse grupinho que está aí sob o comando do Paulo César tenha sido seguidor de Saulo. Agora, passado esse século todo, é que está chegando a Paulo. Nunca é tarde demais. Era isso que eu tinha a acrescentar. Obrigado pela oportunidade.